Saber de tecnologia no século XXI já não é mais exclusividade de quem quer trabalhar com isso. Todas as profissões foram drasticamente modificadas por causa de tecnologia. Você provavelmente deve estar assistindo esse vídeo na frente de um computador ou do seu celular, que com certeza transformou a sua rotina de trabalho. O Mastertech nasceu por causa disso. A gente entende que todo mundo pode aprender o que quiser. E especificamente habilidades do século XXI que são novidades para todo mundo. Tecnologia, por exemplo, aprender a programar. Isso é quase como aprender a ler e escrever no século XIX. Mas não tem ninguém ensinando em larga escala. E esse foi o objetivo da Mastertech. Então, pessoal, esse é o primeiro passo para você aprender a programar e deixar de ser programado. O mundo digital avançou muito e hoje a gente já não pode mais se dar ao luxo de não saber programar, de não entender por que as linguagens chamam linguagens, quais são os tipos de linguagem que a gente tem e até como que a gente hackeia um site. Então, eu vou contar para vocês por que linguagem de programação chama linguagem. Já pararam para pensar nisso? Lembra lá das aulas de português, por exemplo? A gente chamava de linguagem coisas que tinham sintaxe e semântica. E aí, lembrando de novo das aulas de português, sintaxe era aquele conjunto de regras que você tinha que aprender para conseguir falar um idioma, no nosso caso, português, que as pessoas conseguissem entender. Se você inventasse as suas próprias regras, o seu português não ia conseguir ser entendido. Pensa que com o computador é a mesma coisa. A gente teve que criar uma série de regras para conseguir fazer o computador entender o que a gente está falando. Então, linguagens de programação têm sintaxe assim como o português. O segundo conceito que faz o código ser linguagem de programação é semântica. Quando você encadeia palavras específicas seguindo a sintaxe, você produz um efeito, você produz um sentido. Em português, a gente chama isso de semântica. E em linguagem de programação também, porque aquele encadeamento de palavras vai produzir um efeito, vai produzir uma instrução para o seu computador. E é por isso que a gente precisa chamar código de linguagem. E aí a gente consegue até extrapolar para outro conceito, como por exemplo, tradução. Você não consegue conversar em português com o seu amigo alemão e a sua amiga da Inglaterra, porque vocês falam linguagens, vocês falam idiomas diferentes. O português consegue extrapolar, consegue ser traduzido para alemão. Basta que a gente saiba as duas sintaxes e eu consiga criar esses paralelos. A gente chama esse mecanismo de tradução. A gente faz a mesma coisa com o computador. A gente escreve no idioma e a gente consegue traduzir para que o computador entenda. Porque, na verdade, o computador só fala uma linguagem, que é binário, que é passar corrente ou não passar corrente. Então, a gente precisa de ajuda para conseguir falar, se comunicar mais fácil com esse computador. Imagina você ter que programar tudo em 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Foi esse o tempo em que isso era preciso, hoje em dia está muito mais fácil. É quase como falar inglês. A gente consegue encadear essas palavras reservadas que a gente chama em alguma linguagem de programação que eu escolha e aí eu consigo traduzir ela e executar os meus comandos aqui no computador. E aí eu queria passar muito rápido pelos tipos de linguagens que a gente tem e por último ensinar vocês a hackear o site. Então fica comigo aí. Primeiro tipo de linguagem que eu queria conversar com vocês é a procedural. Ela é a mais famosa e quase todas as outras linguagens, de alguma maneira, têm que ser procedurais também. Porque ela reflete pra gente o que são passos computacionais. Alguns conceitos que a gente pode explicar aqui bem rapidinho para vocês são atribuição, por exemplo. Quando a gente está programando numa linguagem procedural, a gente pode criar variáveis. E aí eu posso guardar, imaginar que essas variáveis, são caixas onde eu posso guardar conteúdo. E aí, para conseguir fazer isso, eu crio uma atribuição. Tudo bem? Outra coisa que também é muito comum em linguagens procedurais são loops. O loop é uma instrução que faz eu fazer alguma coisa até que algo seja verdade. Tá? Parece difícil quando eu tô falando, mas na verdade é exatamente as coisas que a gente faz no nosso dia a dia e a gente tenta traduzir para um computador. Por exemplo, até os seus 18 anos você não pode dirigir.
simples. Eu não posso executar instruções de direção no mundo real enquanto eu não tiver 18 anos. E por isso a gente fica checando todo ano quantos anos você tem antes de você tirar a carteira. É a mesma coisa, a mesma lógica se aplica para o computador, tá? Então, linguagens procedurais ajudam a gente a encadear instruções e a gente tem alguns mecanismos de fazer isso. Um último muito legal que eu queria contar para vocês é condição. Pensa que para a gente conseguir tomando as decisões na nossa vida, a gente sempre pensa, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se não acontecer, eu vou fazer aquilo outro. No computador é a mesma coisa. A gente vai decidindo qual vai ser o caminho do meu programa através das condicionais, tá? Então, esse foi o tipo de linguagem procedural. Outro tipo de linguagem é a linguagem de máquina. E ela já não é mais muito usada, porque ela veio logo no início da computação, como a gente conhece hoje. E ela era bem próxima do 0 e do 1. Então, a gente tinha que ir lá na memória, buscar na memória. Tinham algumas instruções que hoje em dia a gente já conseguiu abstrair nas linguagens mais modernas. Mas é importante saber que existem linguagens de máquina que a gente chama de baixo nível. Então, imagina que eu sou o alto nível, que é um ser humano, e a máquina é o baixo nível. Então, linguagens que ainda são muito próximas de 0 e 1, eu ainda tenho que trabalhar com memória, elas são linguagens de baixo nível, linguagens de máquina. E enquanto as outras, que são mais parecidas com português e tal, são de alto nível, tá? Terceiro tipo de linguagem que eu queria falar com vocês são as linguagens funcionais. Elas são super legais e elas são ótimas para esse volume de dados que hoje em dia a gente tem. Então, empresas como o Google, o Facebook começaram a ter muitos dados, começaram a investir muito em linguagens funcionais para que a gente conseguisse otimizar. E por que elas são tão boas? Porque elas se valem de funções matemáticas. Então, lembra lá daquela história de conjunto imagem, conjunto domínio, contradomínio? É um pouco essa lógica que as linguagens funcionais usam, tá bom? Então, se você quiser aprender, vai ter que estudar um pouco de matemática. Os últimos dois tipos de linguagem que eu queria conversar com vocês são as linguagens orientadas a objetos, que tentam mapear o minimundo. Olha que legal esse conceito, pessoal. Como a gente começou a ter programas muito complexos, muito grandes, que praticamente retratavam as coisas que a gente fazia no mundo real, a gente teve que criar outros tipos de linguagem, certo? Que foi o que aconteceu com linguagem orientada a objeto. Pensa que você vai ter que contratar, que você vai ter que fazer, ou contratar alguém para fazer, um programa para sua escola, tá? Um programa para Mastertech. A gente vai ter algumas entidades que eu vou ter que representar nesse programa, como, por exemplo, os alunos, os professores, os funcionários da Mastertech, as matrículas, os cursos. Nas linguagens orientadas a objeto, a gente mapeia tudo isso e cria as conversas entre essas entidades através de atributos e procedimentos, tudo bem? Então, é muito legal e a gente consegue quase que criar um mini mundo de fato dentro do nosso programa. E, por último, a linguagem de marcação, que eu vou mostrar para vocês aqui navegando num site, tá bom? Então, eu vou entrar aqui no site da Mastertech, por exemplo. Quando a gente olha o site, o que a gente está vendo, na verdade, é a linguagem de marcação interpretada pelo browser. Então, ele consegue, o browser, que é o Chrome, que é o navegador que a gente usa, ele consegue pegar todas essas linguagens, HTML e CSS, por exemplo, e mostrar para mim de um jeito bonito, que é o que eu estou vendo aqui no site do Mastertech. Se eu estiver usando o Chrome, eu consigo usar uma ferramenta que chama Inspector. Então, eu consigo clicar com o botão direito, e você pode fazer isso aqui enquanto você está vendo esse vídeo. Eu não vou parar de falar, mesmo você inspecionando o nosso site. Você clica com o botão direito e clica em Inspect. Se o seu navegador estiver em português, vai ser Inspector, tudo bem? E aí eu consigo ver a linguagem de marcação que está sendo usada para construir esse site. Aqui na primeira aba eu tenho HTML, que é a linguagem de marcação mais famosa de todas. E, na verdade, a única que a gente usa para conseguir conversar com o nosso browser, com o nosso navegador. Aqui do lado eu consigo ver o CSS, que são as folhas de estilo. É a maneira que eu tenho de conseguir estruturar e decidir que eu vou colocar uma borda, que esse botão vermelho vai ser assim e vai ser vermelho nesse tom dessa cor. E aí, como que eu posso hackear o site da Mastertech? Se eu vier aqui editar esse código de marcação, essa cópia local do código do Mastertech que está na minha máquina, eu consigo mostrar, editar textos, por exemplo, trocar imagens e fazer o que eu quiser. Vamos supor que eu não queira que a primeira
frase do site do Mastertech seja: você pode aprender tudo o que quiser. Eu posso vir aqui, clicar em cima dessa frase e editar ela. Então eu posso escrever: a Mastertech é a melhor escola do mundo. Posso escrever o que eu quiser. E aí eu consigo alterar qualquer local do meu site, tá? E sabe o que eu fico imaginando? Se você trocar um final de semana e, em vez de fazer aquela maratona no Netflix, se dedicar para estudar um pouco mais sobre essas linguagens, como por exemplo HTML e CSS, tem uma outra que chama JavaScript, eu tenho certeza que você vai conseguir sair sabendo entender muito mais desse mundo, sabendo fazer o seu próprio site, por exemplo, sabendo fazer talvez um aplicativo. Então, é muito mais uma questão de você decidir dar esse primeiro passo para conseguir não ser mais programado nesse século 21. Eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês a dar esse primeiro passo. Então, fica ligado no próximo vídeo.